Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Paulinho. Está começando mais um episódio do Apaga a Luz Podcast, né? Já estamos aí, eu nem consigo imaginar já qual é o número do podcast, mas você já tem ciência. Para quem realmente está acompanhando a gente no Spotify, vai saber qual é o número. Hoje eu estou com um convidado, certo? Eu tive pouco conhecimento dele, o pessoal estava me falando mais sobre ele, vi ele pessoalmente alguns minutos atrás e pela primeira vez eu vou ter um papo com ele, uma conversa com ele, né, sobre a vida dele, sobre a intimidade dele com Deus, sobre a família dele, né, sobre o propósito que ele tem, o que Deus tem feito com ele. E aviso para vocês que vai ser um papo legal demais. Eu particularmente estou ansioso, de verdade, para querer saber mais dele, saber mais sobre a vida dele e de uma forma bem detalhada. Pode ser que não tão íntima, mas eu estou bastante curioso. É o pastor Jaumi. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Como é que você está? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Um prazer estar aqui, né? Participando. Amém. Desse podcast. Tímido, né? Estamos. Nervosismo, mas vamos aí, né? Falar daquilo que a gente tem vivido em Deus, né? Tem dado um sim para Deus. Sim. Obedecer aí o chamado. Certo. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui que a gente ia querer saber um pouco mais, né, da vida do Senhor. E é realmente esse o intuito que a gente quer hoje, né? Que é nesse momento, que é conversar com o Senhor para saber da vida do Senhor. E através da história do Senhor, através do que Deus tem feito, Deus está fazendo na vida do Senhor, acredito que muita gente pode ser edificada, pode ser levar para o coração isso e aprender mais com isso. Eu queria saber do Senhor, de onde que o Senhor vem, né? Qual é realmente o nome completo do Senhor. Não quero RG nem CPF não, tá bom, pastor? Qual é a igreja que o Senhor está atual, de onde o Senhor estava, de onde o Senhor começou. Vamos assim começar por baixo, né? Partes, né? Por partes, vamos lá. Eu sempre servi a Deus na atual igreja, né? Assim, no ministério. Uhum. Né? Ministério Batista Betel, desde os meus 20 anos. 20 anos. Desde os meus 20 anos que eu aceitei Jesus lá. Eu costumo dizer que Jesus me aceitou, né? Uhum. Que a gente diz que a gente aceitou Jesus, né? Sim. Na verdade é que nos aceita. Ele que nos né? aceitou. Ele que nos recebe de braços abertos. E eu comecei lá na igreja do Canindé. Uhum. Aceitando Jesus lá, eu e minha esposa, tudo no mesmo dia, né? Uhum. Isso para mim foi extraordinário, né? Porque tem Graças pessoas de que Deus. ainda ficam lutando com o marido, né? Ou com a A esposa. própria família, né? E Deus me deu essa graça de no mesmo dia que a gente foi para Cristo, ela também foi, né? Uma história, Uhum. testemunho extraordinário. Glória a Porque Deus. a gente vinha relutando, né? Uhum. Relutando e sempre pelos convites, né, de amigos, que esse é verdadeiro amigo, né? Uhum. Convida para Cristo, venha para Cristo. E tem uns por aí que convida para Te afasta, né? Te afasta. Mas aí esse amigo nos convidou e a gente foi. Na verdade, desde o começo, olha o detalhe. No começo que eu recebi um convite para ir cortar cabelo em uma comunidade. O irmão disse assim, bora lá fazer uma obra social. Aí eu disse assim, onde é? Aí ele falou o local. Aí ele disse assim, eu falei assim, é de crente, né? Aí ele disse assim, Eu disse, não vou não. Aí tem sempre aquele receio, né? Não gosto de crente, essas coisas, né? Aí eu disse assim, eu não gosto de crente. Aí disse, não, mas vai por mim. Aí eu disse, tá certo, você vai, eu fui. Cortar cabelo lá, passamos um dia. Tinha corte de cabelo, tinha verificação de pressão. Uhum. E muitas outras coisas lá, né? E no final teve um encerramento com o culto. E quando naquele dia o pregador terminou a mensagem, disse, cadê a primeira pessoa para Cristo? As pernas travaram, o coração foi dentro, sair pela boca, mas eu não fui. Endureceu o coração. Eu não fui. Só que aí a gente começou a frequentar lá no Canindé, né? Que era lá era um interiorzinho afastado, 20 quilômetros de Canindé. Só é cabeleireiro? Era cabeleireiro. Cortava, né? Uhum. Aí comecei para a igreja lá no Canindé. Aí sempre quando a gente saía de casa,
com a minha esposa, eu combinava, né? Uhum. Hoje eu vou aceitar Jesus. Aí ela dizia assim, se tu for, eu vou. Aí eu disse, tá certo, só que nunca dava certo. Na hora, havia um bloqueio. Aí ela dizia assim, tu vai? Eu disse, não, eu vou não. Aí teve um dia que eu fui conversando com um irmão lá na frente, a gente ia a pé, né? 3 quilômetros. Uhum. A gente ia para a igreja. 3 quilômetros caminhando. Aí ela foi conversando com a irmã do irmão lá atrás. Quando a gente chegou na igreja, eu sentei no meio da igreja, ela sentou mais atrás. Aí quando terminou a mensagem, aí o pastor perguntou cadê a primeira pessoa. Aí o irmão botou a mão assim no meu ombro e disse, eu sei que tuas pernas estão pesando, teu coração está em tempo de sair pela boca. Eita! Eu te ajudo. Aí eu só olhei assim para ele e fui. As lágrimas começaram a rolar. Eita Deus! Aí quando eu abri o olho assim, que eu olhei do lado, ela estava do meu lado. Meu Aí Deus! a gente nem tinha combinado, né? Meu Deus! É o trabalhar de Deus. Então daí de então a gente começou a se engajar, né? A gente chegou na igreja, não ficamos parados, né? Uhum. Esperando alguém nos convidar. Não, a gente já foi para fazendo, né? A gente se engajou, grupo de evangelismo, discipulado. Já foi para o evangelismo, já. Fazendo, né? Aí... Perdão, qual era a igreja? Batista Betel. Já era Batista Betel? Era. Aceitei Jesus lá. Nunca... Você lembra o cara do pastor daquela época? Naquela época era o pastor Alberto. Pastor Alberto. Eu nem sei onde é que ele possa estar hoje. Pois é, não tá mais no ministério não, né? Aí depois foi o pastor Antônio, passei 7 anos com ele. E nessa época foi onde Deus, na verdade, Deus começou a falar, né? Sobre um chamado, sobre um ministério. E a minha esposa, ela dizia assim, ó, Deus tem um chamado para a tua vida. Eu disse, que conversa é essa? Eu ficava vendo ali a luta dos pastores, né? Com pessoas, Sim. né? E tal, a dedicação e eu ficava vendo que era muito difícil. Aí eu disse, né? Quero isso aí pra minha vida, não. Tu me ama. Esse daí tu me ama, desejando isso aí pra mim. Aí isso mas não tem pra onde correr, não. E se você renunciar, como nós costumamos chamar, paga o preço, paga. Né? Se você não realmente não abraçar aquilo ali que Deus, se for de Deus, né, tem para sua vida, você não renunciar, aí consequência. É consequência, né? Aí de então, Deus começou a mostrar, né? Eu falava para ela, Deus começou a mostrar. E Deus, eu lembro que uma vez, Deus me mostrou um caminho estreito. Eu na frente e atrás de mim, um grupo de pessoas. Eu entendi que aquilo era as pessoas que eu ia conduzir, né? Aí o tempo passou, a gente servindo a Deus lá no Canindé como diácono, né? Na casa de Deus. E um dia o pastor Antônio, que era meu pastor na época, perguntou se eu tinha coragem de ir para as pedreiras. Aí eu falei, tenho. E tem muita coisa, né? Você não pestanejou não, tipo? Não pestanejou não, tipo? Não, porque Deus já tinha falado, né? Eu já tinha convicção. Só foi confirmação. E esse caminho que Deus me mostrou era lá. Que era exatamente o lugar que eu fui cortar a cabeça, que não era nem crente ainda. Tá entendendo? Entendi. Né? Deus me levou primeiro para lá, né? Me mostrou o lugar e depois me mostrou esse caminho estreito, né? Que era essa avenida. Né? E depois, alguns anos depois, onde eu estava. Rapaz, olha como é que Deus faz, né? Deus trabalha, né? Nessa visão, né? Deus já tinha mostrado para o senhor, né? Porque o senhor tinha entendido, né? Tinha prestado atenção. Assim, tipo, Deus nunca me mostrou, deu uma visão de algo, né? De tipo, que ele vai fazer por mim ou vai me dar. Eu não tenho nem noção, nem essa como é que eu posso dizer, a imaginação, essa tentativa de pensar de como é que seria uma visão de algo que ele vai fazer na minha vida, ou como ele, o que ele vai me dar, assim, sabe? Aí, detalhado, como é que foi isso pro senhor? O senhor estava onde? Como foi que o senhor recebeu essa visão? Eu tava em casa, né? Tava em casa, eu acredito que, assim, por conta da gente estar envolvido na obra, né? E algumas pessoas até falaram pra gente que Deus tinha um chamado, Deus tinha um ministério, e a gente dizia, não, isso aí, não quero isso aí pra mim não, né?
por conta, como eu falei lá atrás, né? Eu via a luta dos pastores e tudo. Só que quando Deus te mostra, você tem a convicção, né? Você jamais vai duvidar, né? Pode ter um certo temor, mas você sabe que é aquilo realmente que Deus está mostrando, né? Até porque Deus já tinha me levado lá nesse lugar, né? Pessoalmente, não uma revisão, né? Eu tinha feito uma obra lá, né? Social, como eu já falei. E quando Deus mostrou exatamente aquele lugar, porque eu via os lugares estreitos, né? Aqueles caminhos estreitos. Há uma casa aqui, outra ali. Né? Então, quando Deus mostrou, eu disse assim, aqui. Só que eu guardei para mim, né? Eu guardei para mim para quê? Quando a gente tem o costume de confirmação de Deus, né? E um belo dia, meu pastor, né, da época, pastor Antônio, ele perguntou se eu tinha coragem de ir para as Pedreiras, que era esse lugar, né? Uma localidadezinha lá no interior do Canindé, 20 quilômetros da sede. E ele disse, tem medo? Isso tem. Aí ele nem ficou assim, né? Porque, mas, como assim, né? Do nada, aceitou de cara, né? Aceitou de cara, mas porque Deus já tinha falado, né? Então eu tinha convicção no meu coração, que aquilo era o que Deus queria realmente. E o bom é quando você também tem uma esposa, uma família que anda ali na obediência, né? Na visão de Deus, exatamente, que apoia o seu chamado, o seu ministério. Eu ia até tocar nesse assunto. Assim, o chamado, né? Eu também queria até entender mais ou menos como é que funciona isso. Eu nunca parei para realmente entender ou estudar sobre essa questão de chamado. E eu sei que o chamado é quando Deus se chama para fazer algo, para ir para algum canto, etc. Mas como o senhor é casado, já tinha uma família? Já. Era o senhor, sua mulher e sua filha? Era uma filha. Né? Que é a Ianca, né? A Ianca tinha quantos anos naquela época? A Ianca tinha 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. O senhor acha que ela já entendia naquela época o que estava envolvida? Estava começando a entender. Ela estava começando a entender, né? Ali realmente imagino que deve ser difícil para uma criança. Mas papai... exatamente, sair da parentela, né? Aí, quando o senhor recebe esse chamado repele para a sua família ou particularmente para o senhor e a sua família tem que aceitar? Como é que é essa ideia? O chamado é para a família? Eu já ouvi algumas pessoas dizer que o chamado é meu, mas eu acredito de forma diferente. Eu acredito que o chamado é para a família. Né? Eu acredito dessa forma. Se alguém que acredita que o chamado é seu, como é que ele vai só? A esposa não for. Exatamente. Né? Exatamente. Como é que ele não vai só? E a Bíblia diz como darão dois juntos se não houver entre eles acordo. E diante disso, né? Tinha alguns amigos meus que depois ficaram sabendo, claro, parabeniza, né? E alguns que já tinham alguma experiência, mesmo sem estar envolvido, mas estar perto de pessoas que foram, que a esposa não apoiou, sofreram. E alguns amigos meus perguntaram, a sua esposa vai? Ela aceita? Porque se ela não aceitar, se ela for contra, não vá não. Sério? Porque você só vai sofrer. E fazer ela sofrer. E na verdade hoje, a minha esposa, a minha família, é uma bênção de Deus. Porque elas não titubeam quando diz assim, Deus diz que nós vamos sair daqui e vai nos levar para outro lugar. Elas não titubeam, porque quando Deus fala comigo, Deus fala com todos. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Deus fala com todos. É tanto que é muita coisa. Para uma hora é pouco. A gente diz assim, uma hora vai ser muito. Não, mas são 8 anos, né, de ministério. Que a gente está dentro desse propósito de Deus, né? E quando a gente vive, né? Quem está fora só vê, né? Não tem direito. Vê o superficial, né? O que está acontecendo, mas não o íntimo, né? O particular, não é isso? Que você passa ali com Deus, as experiências, a provisão de Deus. Né? Tem pessoas que conversam com a gente que a gente fica assim, eu tô desse jeito, eu tô estarnecido, eu tô aqui, caraca. É realmente incrível. Mas, quanto tempo o senhor passou lá em Pedreiros? 4 anos. 4 anos. 4 anos como pastor. Como pastor já como pastor. Depois, antes do senhor sair de lá, tipo,
A partir de que momento o senhor recebeu outro chamado para sair de lá, ou o senhor foi enviado e o senhor aceitou? Deus já falou também. Já tinha falado, como é que foi? Já tinha falado. E voltando um pouquinho lá atrás, assim, é muito fácil, tipo aqui, eu tô aqui, a gente sabe pela palavra, Deus não chama desocupado. Sempre os homens que Deus chamou estavam ocupados em alguma coisa, né? Sim. É tanto que a gente diz assim, Deus não chama os capacitados, né? Mas capacita os escolhidos. Se a Já gente ouvi for muito olhar essa a frase. fundo, né? Deus chamou sempre pessoas que eram capacitadas em alguma coisa. Poderia até não ser para aquilo que ele iria usar especificamente, mas ele já sabia fazer alguma coisa, nem que fosse pescar, né? Sim, sim. Sim, verdade. Tanto que ele pegou aquilo e disse assim, agora tu vai ser pescador de homens. Nossa, né? meu Deus. Então, a gente tinha um pequeno comércio, né? E a gente teve que Abrir mão renunciar dele. e abrir mão, né? Tanto que o meu pai, ele dizia assim, aí se deixar teu comércio agora que tá começando, talvez agora que dá deslanchado, né? Aí senão já tem algo maior. Algo Ai, melhor. meu Deus do céu. Porque eu li um livro que eu vi até uma frase de um missionário em um lugar muito escasso, né? Muito difícil, que alguém viu o sofrimento daquele missionário e fez uma proposta para ele. Ele disse, olha, eu tenho uma fábrica e eu te dou um emprego para você ganhar alguma coisa para o seu sustento. E aquele missionário disse assim, eu vou orar a Deus. Aí no outro dia o dono da fábrica disse, e aí, tá de pé? Ele disse, tá não. Ele disse, mas você vai continuar assim, sofrendo? Ele disse, não, porque o que eu tenho para fazer é muito melhor e maior. Né? E não é dinheiro que vai trazer a satisfação, a alegria daquilo que eu tenho para fazer em Deus. Então, o chamado requer essas renúncias. Né? Porque, infelizmente, haja vista que alguém... eu vou para o ministério porque Deus ele vai abençoar, ele vai me fazer prosperar de forma... Se você vem para o ministério pensando em agaranhar alguma coisa, tá numa visão totalmente distorcida, errada, né? Porque o maior propósito é ganhar almas. O senhor estava falando sobre a renúncia, né? Quando se tem um chamado. Eu particularmente, eu acredito que não seria muito fácil para mim, caso eu tivesse um chamado, eu ter que renunciar a muita coisa que eu tenho hoje, sabe? Abrir mão de muita coisa que eu tenho hoje, né? Até a questão de deixar a parentela. Mas eu acredito que isso seja questão, como eu já tinha falado, de intimidade, né? Quando você tem uma intimidade e entende o que a palavra de Deus está dizendo para você naquele momento, né? O que Deus está falando para você naquele momento, você tende a aceitar e não pestanejar, né? Eu não vou bater o pé no chão e dizer, não vou agora. E a gente está negligenciando a vontade de Deus nesse momento, quando a gente diz que não quer agora, entendeu? E Deus está te chamando agora naquele momento e você diz, não, vou negligenciar, sabe? O que eu estou querendo dizer é que realmente existe uma dificuldade da pessoa de abrir mão daquilo que tem, ou muitas vezes do que do cargo que tem, no local que está, para aceitar o chamado de Deus, né? Aí me surgiu uma pergunta e até uma dúvida. Se existe algo que pode ajudar a aceitar esse chamado de Deus, né? O que é que pode, olha, isso pode te ajudar a aceitar o chamado de Deus. Só pode até dar um exemplo na vida do senhor, né? O que foi que ajudou o senhor naquele dia para aceitar o chamado de Deus, né? Olha, realmente eu não sei, eu digo, por mim, talvez eu teria dúvidas, né? E eu realmente faria a prova de Deus. Deus, será que é você que está falando? Né? Realmente isso aí, né, é muito forte, né? Você renunciar, e não é assim da noite para o dia, mas eu acredito que vamos chamar dessa ajuda de Deus, né? Para cumprir esse propósito, essa dificuldade que eu possa ter de não ir agora, né? E Deus tem pressa, né? Possa ser que Deus comece a fechar algumas portas, tirar algumas coisas, né? Para que você comece a entender. Né? Ou seja, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, a Bíblia diz que ele diz assim, deixa eu só ir beijar meus pais.
ele pega os carros, né? Pega os bois, sacrifica ali a Deus e para quê? Para não ter nada que lhe prenda lá atrás, né? Acredito que Deus ele começa a trabalhar no teu coração para que você vá, mas que nada lá atrás seja um empecilho, né? Sim. Para a tua vida. Então, a compreensão desse trabalhar de Deus, para ter essa certeza, essa convicção desse chamado, Deus ele vai fazer realmente com que aquilo aconteça, né, na tua vida, e a gente começa a viver de forma natural. Né? Você vai por um caminho que você nem percebe que ficou algo para trás, né? Você já tá na vontade lá? Não, caraca, tem lá, eu nem lembrei, né? Porque a outra pergunta que tu fez, né? Quando estava lá em Pedreiros, o que foi? Sim, pronto, como é que... Outro chamado, né? Outro chamado, né? Nós estávamos em uma vigília. Olha só. Uma vigília que é hoje o que faz com que a gente esteja na Caponga. Um irmão, ele foi usado por Deus, né? Para você que crê aí que Deus usa as pessoas, Deus usa. Creio, se eu não creio, eu morro. Deus usa, né? E ele foi usado por Deus dizendo, olha, eu te vejo Deus te arrancando daqui, te levando para um outro lugar. Porque esse lugar é uma terra seca. Jesus mais seca do que aqui. Como é que foi pro senhor naquele momento? Nem da vigília lá receber... Uma notícia dessa? Como é que foi? Aí, tipo, o senhor já tava com 4 anos, né? Tipo, é pouco ou é muito para o senhor que já tava lá em Pedreiras? 4 anos é muita... obra parece ser um século. É muita coisa, né? Tempo, né? É muito tempo. Muito tempo. Aí eu criei. Porque eu já estava crendo que ali era o tempo da nossa passagem por aquele lugar, estava findando, né? Aí ele ainda disse assim, e esse lugar tem só um terreno, mas tu vai construir, só que tu não vai começar, não vai terminar. E de lá Deus vai te levar para uma outra terra verde, para um lugar de prosperidade. Então já deu 2 chamados ali no caso? Eita! A gente foi para Betânia, que é Irapuã Pinheiro, passamos 4 anos. Mais 4 anos. Foi 4 em Pedreiras, 4 anos em Irapuã. Ainda bem que Deus não fez 40 anos, né? Deus fez 40 anos em 4. Né? Eita! Porque é muito bom, sabe? A gente viver a vontade de Deus nos dias a qual a gente vive hoje, de dificuldade e tudo, todas as áreas, né? Mas é muito prazeroso, é muito gratificante você ver vidas sendo restauradas, vidas felizes, né? Pessoas ali recebendo... É como se fosse um salário. É como se fosse um salário. Eu vejo isso como um salário, ver a alegria do pessoal, né? Eu acredito que nem um salário é tão satisfatório. Nossa, é verdade. É verdade, nem um salário é tão satisfatório. Essa é a frase. Mas quando o senhor foi para Irapuã, o senhor já sabia o tempo que o senhor ia passar lá? Não, sabia não. Eu peguei os 4 anos de... E pegou como referência? Peguei como referência, né? Fechou os 4 anos, o senhor foi? Fui. Por incrível que pareça. Aí quando fechou os 4 anos em Irapuã, aí a gente veio pra cá, pra Caponga, né? Que é o acampamento da igreja. Que hoje o senhor tá lá já faz... 3 meses. 3 meses. Tem sido desafio? Tem. Porque cada lugar tem um desafio diferente, né? São pessoas diferentes, né? Diferentes. São costumes diferentes. Exatamente. O senhor já chegou pastoreando pessoas novas, Pessoas né? novas. São dificuldades diferentes que tinha antes, né? Lá, assim, eu só conheci a Caponga pelo acampamento, né? Para quem não sabe, nosso acampamento lá na Caponga da Bernarda, a gente tá lá no acampamento de jovens, família, e lá agora é a casa do senhor, né? Só traz as coisas, como é essa questão de estar sempre, como é que se diz, trocando de canto, né? Tipo, o senhor tava Pedreiras, passou por Irapuã, agora tá em Caponga. O senhor se muda, leva todas as coisas, ou é só bolsa? Tudo, né? Deve ser muito difícil a questão de estar levando móvel e tudo, né? Exatamente, até falar para missionário não tem muita coisa não. Ora, não tem. A família todinha pronta. Hoje, quando a gente começou, era 3, né? Eu, a mulher e uma menina.
Aí agora são 5. São 5? É, Ianca e quem mais? A Ianca, a Lídia e a Laura. A Ianca tem 19, né? Que hoje Glória ela tá a lá no Deus. sertão. Aham. A Lídia tem 11, vai fazer 12, e a Laura tem 4. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre provando da Só moças. bondade de Deus, só menina. O senhor recebeu uma visão também de que seria. Não sei. Tipo, o senhor vai ter uma filha e vão ser 3 filhas, só vão ser Não. meninas, não, né? Simplesmente foi. Só acho que é algo que Deus quer através da vida do senhor. Eu acredito, eu pego lá como Felipe, né? Uhum. A Bíblia diz que Felipe tinha 3 filhos que profetizavam, né? Eita. Só pegou que tá bem como referência, né? Eu costumo muito levar assim para a Bíblia, né? Uhum. Enquanto a gente estava falando de renúncia, de chamado, eu estava lembrando de Moisés, né? Uhum. Que Deus pegou ele, teve todo aquele trajeto, né? Uhum. Joga no rio, tira do rio, leva para o palácio, depois joga no deserto, depois volta Eita. para o Egito, né? Ou seja, todo um preparo. Se a gente for observar, Deus preparou todo um caminho, né? Uhum. Porque para falar com o faraó não podia ser qualquer um. Deus já tinha preparado ele lá. No Eita, Egito. é verdade. Depois levou para o deserto, ó, depois tu vai passar por aqui. Né? Nossa. Lá foram 40 anos, né? Naquela escola, né? Uhum. Aquela escola que realmente foi uma escola mesmo. Realmente foi escola. Falando um pouco sobre o chamado, tem gente que se confunde, né? A questão do chamado com o propósito, né? E Até é forte. é realmente forte e é importante a gente entender a diferença dos dois, né? Porque a gente pode chegar a perder coisas que Deus tem dado para nós por conta de não saber a diferença dos dois, entendeu? Eu acredito, só me corrija se eu estiver errado, que propósito é aquilo que você já nasceu propositado para fazer. Ou para ser, como Deus lhe determinou. E chamado é no decorrer do caminho do propósito, não é isso? Verdade. Agora, falando um pouco mais sobre o senhor, quando foi que o senhor descobriu o propósito do senhor? E qual foi? Eu tive dificuldade para descobrir, né? Não como do chamado. Sim, não. Porque quando a gente chega na igreja, tudo é novo, né? Uhum. Tudo é novo. Então você que está chegando aí não estranha, né? Uhum. Não, é normal. Eu tive dificuldade por conta que eu era muito tímido, né? Uhum. Então, eu acreditava que ia ser só aquela pessoa mesmo de banco, Sim. né? Esquentar banco, não fazer nada. Só os cultos mesmo. Uhum. Só que quando você começa a compreender que Deus tem mais, que Deus quer mais, você começa a despertar. Então nasce o desejo, né? Aí começa a nascer o desejo de que realmente Deus tem um propósito a cumprir na nossa vida. E o mais incrível é que o mais incrível e bom quando você não percebe que você está sendo um instrumento para a vida de outros. Você consegue compreender. Uhum. Porque, tipo assim, quando eu recebo muito elogios, né? Sou muito visto, talvez possa até nascer um ego lá no teu coração, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo. E alguém diz, o fulano ali e tal, né? Uma benção e tudo. Não que a gente não vá ser uma benção, né? Uhum. Não seja uma benção. Sim. Mas tem que ter muito cuidado com isso. E eu lembro nessa caminhada, nesse propósito com Deus de fazer lá atrás, né? Antes mesmo de ministério e tal, eu já fui quebrando a questão ali da timidez, de falar com pessoas. Eu gostava de receber pessoas na igreja. Uhum. Eu lembro de uma irmã que eu recebi um domingo, na verdade nem recebi, ela ia passando, aí ela parou na igreja e perguntou para o dia de culto e tal, né? Eu falei, aí depois amanhã eu tô aí. Eu disse amém. Aí ela veio e tudo bem. O tempo passou, e no dia que a gente assumiu o primeiro campo, né? Chamar assim, a primeira igreja, ela estava lá. Quando terminou o culto, ela chegou para mim e disse assim, eu vim lhe agradecer. Eu disse, de quê? Aí disse, porque naquele dia que eu parei lá em frente àquela igreja, que você me recebeu, eu nem lembrava mais. Olha só. Eu nem lembrava mais. Ela começou a chorar e agradecer. Porque a minha esposa disse que eu sou bruto, né? Uhum. Tem um cara fechado, não sei o quê. Uhum. Eu fiquei até assim, maravilhado, né, com aquilo. Que coisa que a gente faz
pessoas que passaram na nossa vida, que receberam algo de Deus através da gente, a gente não lembra. E muitas outras pessoas que para a gente, né, que Deus edificou através de uma palavra, através de uma conversa. Né? Então isso às vezes só nem sabe, né? Às vezes quando acontece. Por isso que a gente costuma dizer que no céu vai ser cheio de surpresa, né? Eita. E às vezes a gente diz assim, a irmãzinha fica só ali no banco, não faz nada, mas é de Deus, né? Ela que sabe, né? Não precisa estar querendo mostrar para os outros que eu faço. Mas que a Bíblia diz até que não seja você mesmo que te louve, mas outro que te louve, que veja aquilo que você faz. Então a gente, para cumprir o propósito de Deus, não vai precisar eu pedir aqui para o Paulinho, né? Paulinho estampar o meu nome lá, né, para que as coisas vão acontecer. Eu acredito assim, tudo vai acontecer conforme o tempo de Deus. E se Deus, quando ele chama Jeremias, ele diz, eu tenho pressa. Isso eu não sei nem falar. Não diga não sei falar. Né? Porque vai acontecer. Sim. Essa questão do propósito é um assunto que eu tive muita dificuldade de entender. Porque eu costumo ir muito pro sertão, né? Sou filho lá em Sobral. E tem muita gente que confunde, né, pastor, essa questão de você estar indo para um canto distante, né? Você está indo para fazer uma missão lá, né? Tem muita gente que confunde isso, né? E qual é a missão que eu vou fazer lá? Eu vou lá para servir os moradores de lá, entendeu? Eu tô lá para servir os moradores de lá, o que eles tiverem necessidade, que eu puder fazer por eles, desde apenas orar, perguntar como é que eles estão e ir embora. Desde dar até um saco de alimento para eles, entendeu? E tipo, eu tô muito disponível a Deus para fazer isso, sabe? Eu tô muito disponível para Deus para fazer isso. E por muitas vezes eu tive uma dúvida. Será que é meu propósito? Né? Será que é meu chamado? Porque ao mesmo tempo que eu amo fazer isso, eu também amo crianças, amo ensinar para criança, amo estar com criança, interagir com criança, conversar com criança, entendeu? Tocando um pouco nesse assunto sobre criança, eu passo uma dificuldade muito grande dentro de casa com 2 crianças, né? Que eu tento mostrar para elas que é totalmente o contrário do que elas veem em casa através dos meus pais, né? Porque lá dentro de casa só é eu que venho para a igreja, sabe? E tipo, quem tá lá em casa, né? São meus 2 sobrinhos, né? E eles são novos, são crianças, né? E eu tento mostrar para eles o que é a verdade, não, e tipo, tirar esses espelhos que eles têm, que acham que tem que ser como os pais, sabe? Aí, o que é que eu tô querendo dizer? Se você tiver maturidade suficiente para você entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, fica mais fácil para você caminhar com Deus. Com certeza. Fica mais fácil você caminhar com Deus, sabe? Eu tenho, como eu já falei, eu tive uma dificuldade muito, muito grande para entender isso, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco de entendimento em relação ao meu chamado, mas não tanto ao meu propósito, porque ainda é algo que eu estou buscando, sabe? É algo que eu particularmente tenho dificuldade, entendeu? Mas eu também confesso que eu tenho sido negligente e não tá buscando como eu deveria, entendeu? A gente tem que... É importante, todo mundo, independente de quem seja, tem um propósito. Verdade. Todo mundo tem um propósito. Você pode falar, pastor. Uma coisa que falou aí foi muito interessante, que questão de propósito, eu ir lá e fazer e voltar, né? Pro meu secular, né? Os meus afazeres diários, né? Aí, dentro desse chamado, uma vez eu lembro que um irmão que fazia isso aí, né? Ia lá na comunidade, evangelizava, fazia algumas coisas, distribuía até cesta básica e ia embora, né? E o irmão que fez o meu discipulado, hoje ele já dorme com o Senhor, né? Ele foi para uma vigília nossa e após a vigília ele ficou maravilhado, né? De eu estar ali, né? À frente daquela congregação, porque ele tinha sido meu discipulado e até ele falava assim, você é o discípulo que superou o mestre, né? É forte, viu? E olha onde eu tô, onde tu tá, né? Passou na minha frente, né? Você falava isso. Aí tinha um irmão que levou ele, aí dizia assim, mas agora tá bom demais, porque tem energia, tem asfalto, né?
Era quando eu vim aqui, que era no barro, né? Que era... Aí disse, mas filho, melhorou as coisas. Exatamente. Aí disse assim, agora, por mais que fosse no barro, você não morava aqui, você vinha e ia para casa. Agora vem para cá morar aqui, né? Vem viver, vem fazer parte da vida do povo daqui, né? Vem passar aqui o tempo integral aqui. Essa questão de ir lá e voltar torna não tanto confortável, né? Sim. Mas não deixa de não ter, né? Porque eu vou lá, faço, Exatamente. vou para Exatamente. casa, não tenho responsabilidade com aquilo ali, porque está lá, né? Quando você está na comunidade carente, você é o pastor, você é o motorista, você é o líder comunitário. Você é uma igreja completa ali, não é isso? Você é uma igreja completa ali, né? Naquele momento. Exatamente. Por vezes que eu fui, né? Pro sertão servir lá, eu não tive essa dificuldade de, tipo, você é várias coisas ao mesmo tempo. Graças a Deus, Deus tem chamado pessoas que realmente estão dispostas a fazer a vontade dele. Eu acho que isso é muito importante, você estar disposto a fazer a vontade de Deus, né? Você estar ali disponível, né? Eu acredito, eu tenho um pensamento, né? Eu tenho acreditado que Deus chama quem está disponível. Está disponível. E outra coisa, né? Eu não vou porque o Paulinho vai. Exatamente. Foi muito bom você ter tocado nesse ponto. Foi muito bom. Tem muita gente que se confunde nisso, né? É levado por motivos errados, sabe? Tem crescido motivos errados dentro do coração dele para ir para tal canto, né? Muitas vezes não é nem o que Deus quer para ele, mas quando não é a vontade e a permissão de Deus. Deus permite que ele vá, mas não está sendo feita a vontade dele, né? Daquele momento. Então é muito perigoso quando a gente está num canto, está indo para um canto, ou quer ir para um canto porque fulano de tal tá indo, porque não, lá vai ser legal, vai ser massa. Tá só entendendo? como aventura, né? Exatamente, como turismo, entendeu? Como turismo. E o mais engraçado, que Deus pega essas pessoas lá. Que Deus pega. O bom é isso, né? Às vezes a gente não entende, cara, ele tá aqui porque fulano vê, olha o que Deus tá fazendo com a vida dessa pessoa, né? Então, como a Bíblia diz, tem coisas que só ele entende. Só ele entende. A gente fica se perguntando. Isso, né? A vivência assim, com Deus, dando um sim para ele, tem explicável. A gente fala que a gente fica maravilhado, quanto mais, né? A gente vivendo, né, na prática ali. E são coisas que ninguém vai arrancar de você. Exatamente, ninguém vai arrancar. Levando já para o final aqui, eu tenho um texto de 1 Pedro, né, que é 1 Pedro 2:21, acho que é 2:21. Porque para isso sois chamados, por Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. A gente conversou muito sobre o chamado, muita gente já entendeu um pouco o que é isso, né? Mas eu queria que o senhor deixasse um ensinamento bem direto, né, com base nesse texto, sobre pessoas que têm dificuldade, pessoas que não entendem mais ou menos sobre essa questão do chamado. Pastor, como é que eu posso entender e eu posso hoje aceitar e passar a viver no chamado de Deus? Mas esse texto aí é muito forte, né? Porque a gente fala da nossa renúncia, de deixar algo, renunciar a alguma coisa. Aí Pedro vem com esse texto, parece que uma flecha traspassa o nosso coração. Ele diz, porque para isso sois chamados, né? Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Né? Isso. A gente for longe da gente se comparar com Cristo, né? Embora que cristão significa ser pequenos Cristo, né? Ser o exemplo de Cristo na Terra. Mas, felizmente, estamos longe, né? Estamos longe, mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Diariamente. Que é o bom, né? E realmente é um exemplo extraordinário. Porque se a gente for olhar para a renúncia de Cristo, né? Deixar o seu trono de glória para vir a essa terra sofrer. Sim. Acha que alguém vai dizer, não, ele veio para saber o que era como sofria na terra. Não. Ele precisava disso. Exatamente. Ele é onisciente, né? Ele veio para ser realmente o que Pedro está dizendo. Deixar o exemplo, né? De renúncia, né? De entrega, de realmente sofrimento, né? Por amor. E tudo que a gente faz na obra de Deus, se não for por amor,
Minha esposa até diz assim, quando ela chega no lugar, que a gente começa, que a gente sofre também. Uhum. Deixa de não sofrer. Chega num lugar que você vê tudo novo. É a oração que ela faz é assim, Senhor, me ajuda a amar esse lugar. Oh. Né? Uhum. Porque se eu amar esse lugar, então foi o que Cristo fez, ele amou, né? A própria palavra diz em João 3,16, bastante conhecido, cartilha dos crentes, né? ABC, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Né? De forma superficial parece, isso aí, né? Mas no profundo, quem é que fazia o que Cristo fez? Ninguém. Essa renúncia extraordinária. Então, se a gente se aprofundar nisso, a gente vai ver que aquilo que nos prende não é nada. Não é nada. Se realmente olharmos para o exemplo de Cristo, muitos outros homens que seguiram, né, esse exemplo, que deixaram, que renunciaram, não tem, é muita satisfação, é muito prazeroso, né? Sim. Pastor, do fundo do meu coração quero dizer para o senhor que foi bastante interessante conversar com o senhor. De verdade, eu gostei muito. Não é nem porque eu estou gravando esse podcast, não, mas eu falo bem sincero. Eu gostei muito de saber sobre a vida do senhor, sobre o que o Deus tem feito na vida do senhor, né? E o que Deus tem feito através do senhor na vida das pessoas, né? Acho que eu já disse isso em algum outro podcast, mas vou repetir para o senhor. Obrigado pelo sim que o senhor deu para Deus. Eu acho que o sim que o senhor tem dado para Deus tem mudado vidas de várias pessoas, né? Deus tem mudado vidas de várias pessoas através da vida do senhor. Diante de todo mundo que está aqui nessa sala, eu agradeço ao senhor e, em nome de Jesus, obrigado pelo senhor ter dito esse sim, né? Acredito que ainda é pouco o que Deus tem para fazer na vida do senhor, sabe? Eu acredito que ainda é pouco, por mais que o senhor falou que passou todos esses 8 anos, né? Eu acredito que possa ter mais 8, 16, 32 aí pela frente, que Deus vai usar muito, muito o senhor. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Muito obrigado por ter abrido o coração do senhor, ter falado sobre o íntimo do senhor, porque eu creio que através desse podcast, dessa gravação, muitas vidas vão ser alcançadas, pessoas vão se conhecer e vão entender realmente o que é o chamado. E talvez, eu espero, em nome de Jesus, que eles venham aceitar isso para a vida deles, certo? Que é muito importante, né? Aceitar o chamado, dar um sim para Deus, né? Dar um sim para Jesus. E eu aqui agradeço, né, por terem nos convidado e estar aqui fazendo parte desse momento extraordinário, e espero que você que vai assistir, que vai ver, né, seja edificado. Em nome de Jesus. Realmente você toma a decisão daquilo que você tem a convicção aí dentro de você. Não deixe nada nem ninguém te parar, por mais que seja dificultoso, por mais que seja alguém que queira se levantar, mas não pare. Não pare, porque a recompensa, a recompensa é bem maior, né? Vale a pena. Deus abençoe vocês e foi uma satisfação imensa. Amém, amém, amém. 1 hora é pouco. 1 hora é pouco, tem muita gente, podia passar horas aqui conversando. Eu particularmente queria conversar mais, mas para quem ficou até agora, para quem ficou até o final, agradeço muito. Muitíssimo obrigado por ter ouvido. Peço que vocês nos sigam, coloquem o sininho que tem aí, ativem o sininho do podcast, se inscrevam no canal, compartilhem muito, porque é bastante necessário e útil que todos tenham conhecimento disso, tá bom? Esse foi mais um Apaga a Luz Podcast. Apaga a luz, é alta! Caraca, sério.